Capítulo 19. Livre-se desse sentimento de culpa. Você tem um sentimento de culpa. Isso é bom, mas livre-se dele. Um sentimento de culpa é bom, e toda pessoa nesse mundo, independentemente de quão boa ou ruim possa ser, às vezes vai experimentá-lo. Esse sentimento é o resultado de uma voz mansa e delicada falando com você, e sua consciência é essa voz. Agora pense por um momento. O que aconteceria se a pessoa não sentisse um sentimento de culpa depois de agir errado? Quem não tem sentimento de culpa por fazer uma ação errada específica, muitas vezes é incapaz de distinguir entre certo e errado. Ou não foi educada para saber a diferença entre certo e errado no que diz respeito àquela ação. Ou pode não ser sã. Muitos sentimentos de culpa são herdados, e outros são adquiridos. Sabemos que frequentemente ocorre o desenvolvimento de um conflito mental quando emoções e paixões herdadas são refreadas pela sociedade em que se vive, e que pessoas em um ambiente podem ter um código de ética totalmente diferente e oposto ao código das pessoas de outro ambiente. No entanto, em cada caso no qual o indivíduo aprendeu um padrão ético específico e o viola, ele desenvolve um sentimento de culpa. Em alguns casos, no entanto, a violação de um padrão moral da sociedade é boa porque o padrão em si pode ser ruim. E reiteramos, um sentimento de culpa é bom. Motiva até mesmo as pessoas dos mais altos padrões morais ao pensamento e à ação dignos. Havia um homem justo que odiava e perseguia incansavelmente o povo de uma minoria religiosa. Mas ele desenvolveu um sentimento de culpa, e o mundo sabe que corrigiu seu erro quando o sentimento de culpa o motivou à ação desejável. Ele se tornou um grande evangelista, e seus pensamentos, palavras e ações mudaram a história do mundo durante os últimos 2000 anos. Paulo de Tarso era o nome dele. E depois houve um homem cujo sentimento de culpa pelo que acreditava serem as más ações de sua vida o deixou tão arrependido que também foi motivado à ação desejável. Ele passou seus dias na prisão escrevendo um livro. E o livro é uma referência clássica para o ensino de nobreza de caráter e da beleza da vida. O nome dele era John Bunyan. Houve também o pecador sobre o qual contamos no capítulo 15, que doou $500.000 para o Clube de Meninos de Chicago e $1 milhão para sua igreja. Ele fez isso para expiar parcialmente sua culpa. Forneceu dinheiro para evitar que meninos e meninas caíssem nas armadilhas e ciladas da vida que tinha experimentado. Até mesmo um benfeitor da humanidade, como o Dr. Albert Schweitzer, foi motivado pelo sentimento de culpa. Sentiu-se culpado por ficar aquém de suas responsabilidades para com seus semelhantes. E, como ele podia, mas não estava fazendo algo de útil, o sentimento de culpa levou-o a dar início à sua grande missão. Você vê agora que um sentimento de culpa com AMP é bom, mas também existe o sentimento de culpa com AMN, e esse é ruim. Nem todos os sentimentos de culpa trazem resultados benéficos. Quando o indivíduo tem um sentimento de culpa e não se livra dele com AMP, os resultados são muitas vezes os mais nocivos. O grande psicólogo Sigmund Freud disse: quanto mais o nosso trabalho avança e mais fundo penetra o nosso conhecimento na vida mental de neuróticos, mais claramente dois novos fatores se fazem notar e exigem nossa atenção mais minuciosa como fontes de resistência. Ambos podem ser incluídos sob a descrição única de necessidade de estar doente ou necessidade de sofrer. O primeiro desses dois fatores é a sensação de culpa ou consciência de culpa. Sigmund Freud está certo. Sentimentos de culpa têm motivado homens a destruir suas vidas, mutilar seus corpos ou ferir-se de outras maneiras para expiar o pecado. Hoje, felizmente, tais métodos são raramente praticados e não são permitidos em países civilizados. Todavia, sua contraparte ainda pode ser encontrada, pois a mente consciente pode não se sentir culpada, mas a subconsciente, sim. E a mente subconsciente nunca esquece. E ela usa seu poder de modo tão eficaz quanto a mente consciente. Satisfaz a necessidade do indivíduo que não se livra do sentimento de culpa com a AMP. Isso o deixa doente, o faz sofrer. Um sentimento de culpa pode ensiná-lo a consideração pelos outros. Consideração pelos outros é uma qualidade que cada um de nós tem de aprender a desenvolver. O bebê recém-nascido pouco se importa com o conforto e a conveniência de qualquer outra pessoa. Ele quer o que quer quando quer. Então, nesse ponto de seu desenvolvimento, começa a aprender, pouco a pouco, que existem outros seres no mundo também. E, em certa medida pelo menos, precisará conceder-lhes um pouco de consideração.
Mas o egoísmo é uma característica humana comum que diminui em cada um de nós apenas por meio do desenvolvimento. Quando temos idade suficiente para entender que tais sentimentos não são bons, sentimos uma pontada de culpa quando nos entregamos ao egoísmo. Isso é bom, pois nos faz pensar duas vezes quando surge a ocasião e podemos escolher entre agradar a nós mesmos ou agradar aos outros. O neto de 6 anos de idade de Thomas Gunn foi visitá-lo em sua casa em Cleveland, Ohio. O menino corria até a esquina todos os dias, no final da tarde, para encontrar o avô quando ele chegava do trabalho. Isso deixava o avô muito feliz. Quando se encontravam, ele dava um saquinho de balas para o neto. Um dia, o garoto correu até a esquina e cumprimentou seu avô com entusiasmo e expectativa. "Onde estão minhas balas?" O senhor idoso tentou ocultar a sua emoção. "Você me encontra todos os finais de tarde", hesitou antes de continuar. "Só pelo saco de balas?" O menino pegou o saquinho que seu avô tinha tirado do bolso. Nada mais foi dito enquanto caminhavam para casa. A criança ficou magoada, ficou infeliz. Não comeu os doces. Eles não pareciam mais desejáveis. O homem tinha ferido alguém que amava. Naquela noite, quando o menino de 6 anos e o avô ajoelharam-se para fazer suas orações em voz alta juntos, o jovem adicionou uma frase toda dele: "Por favor, Deus, faça com que o vovô saiba que eu o amo." A infelicidade do menino e o remorso por causa do que havia feito foram bons. Por quê? Porque o forçaram a tomar medidas para livrar-se do sentimento de culpa e reparar o que havia feito. Para se livrar desse sentimento de culpa, faça reparações. Sentimentos de culpa podem surgir de muitas e variadas causas, mas o sentimento de culpa traz consigo um sentimento de dívida, dívida que deve ser reduzida e eliminada. Isso é muito bem ilustrado pela história do jovem médico do romance Sublime Obsessão, de Lloyd C. Douglas. Você vai lembrar que o herói da história é um rapaz que se sentia em dívida com o mundo, porque sua vida fora salva às custas da vida de um grande cirurgião que havia sido uma bênção para o mundo. Mas foi esse sentimento de dívida que o fez se tornar um especialista em cérebro, com igual capacidade à do homem, cuja vida ele sentiu que havia tirado. E com o diário do homem que morreu, o jovem aprendeu uma filosofia de vida que o levou a desenvolver uma sublime obsessão. Assim, por causa de seu sentimento de culpa, ele também se tornou uma pessoa digna. Cada história é a história de alguém. E todos os dias no seu jornal diário você lê a história de uma pessoa. Alguém como Jim Valls, cuja vida foi salva de muitas maneiras, porque ele reagiu a uma decisão irrevogável para livrar-se de seu sentimento de culpa. Ele entrou em ação. Para se livrar desse sentimento de culpa, entre em ação. Às vezes as pessoas são apanhadas numa teia de injustiça e parecem incapazes de se libertar. Elas desistem de tentar. E então ficam cada vez mais enredadas, até que por fim é preciso uma experiência quase abaladora para libertá-las. Foi esse o caso de Jim Valls. Valls foi um homem que deveu à vida, literalmente, a decisão de dizer "eu irei". E ainda assim, essa decisão veio bem tarde na vida. Por muitos anos, Jim tinha ido de encontro aos mandamentos. Ele parecia estar tentando violá-los todos, um por um. A primeira vez que quebrou a injunção "não roubarás" ainda estava na faculdade. Um dia roubou 92/74, foi para o aeroporto, comprou um bilhete e voou para a Flórida. Um pouco mais tarde, roubou de novo, dessa vez em um assalto à mão armada. Foi apanhado e preso. Pouco tempo depois, recebeu anistia para que pudesse entrar para o exército. No entanto, mesmo no exército, se meteu em encrenca. A corte marcial declarou desvio de propriedade do governo para uso privado, e assim foi indo. A carreira de Jim Valls seguia deslizando ladeira abaixo. Quanto mais vezes agia errado, mais culpa sentia. Culpa leva a culpa, bem como a mentiras e fraude para escondê-la. Conscientemente, Jim não se sentia mais culpado, porque seu sentimento consciente de culpa estava amortecido. Mas não era assim com sua mente subconsciente. Foi onde o sentimento de culpa acumulou-se sem que percebesse. E como nos casos que você lê com frequência no jornal, foi preciso uma experiência abalaladora para despertá-lo. Valls enfim deu baixa do exército, casou-se e mudou-se para a Califórnia, onde montou um negócio de consultor em eletrônica. Um dia, um homem conhecido simplesmente como Andy o procurou e expôs uma grande ideia para vencer as corridas com um dispositivo eletrônico. Dentro de semanas, estava profundamente envolvido com o submundo e dirigindo um carro de $9.000.
Ele tinha uma linda casa no subúrbio e mais atividades do que podia dar conta. Um dia, teve uma discussão com sua esposa. Ela queria saber de onde vinha todo aquele dinheiro, e ele não quis dizer. Então ela começou a chorar. Jim não suportava ver sua esposa chorar. Ele a amava. A consciência o incomodava. Como queria fazer as vontades da esposa, sugeriu um passeio na praia. No caminho, ficaram presos no engarrafamento. Centenas de carros estavam se enfiando no estacionamento. Olhe, Jim, disse Alice. É Billy Graham? Vamos, pode ser interessante. E ainda tentando fazer a vontade dela, foi junto. Mas pouco depois de sentar, ficou emocionalmente perturbado. Pareceu-lhe que Graham estava falando diretamente com ele. A consciência o incomodava tanto que parecia que ele tinha sido escolhido. O discurso de Graham era: o que um homem lucra se ganha o mundo inteiro e perde sua alma? Em seguida disse: tem um homem aqui que já ouviu tudo isso antes, que está endurecendo seu coração. Com orgulho, ele impertiga o pescoço e está decidido a sair sem tomar uma decisão. Mas esta será sua última chance. Sua última chance? Para Jim, o pensamento foi alarmante. Talvez ele tenha tido uma premonição, ou talvez estivesse pronto. O que o pregador queria dizer? Graham estava convocando as pessoas para que dessem um passo à frente. Ele queria que dessem um passo físico, simbolizando uma decisão. O que está acontecendo? Jim perguntou-se. Por que sentia vontade de chorar? De repente viu-se falando: vamos, Alice. Obedientemente, Alice caminhou para o corredor e virou-se como se fosse sair da tenda. Jim, que vinha atrás dela, pegou-a pelo braço e a fez dar a volta. Não, querida, ele disse, para cá. Anos mais tarde, depois que tinha mudado completamente de vida, estava dando uma palestra em Los Angeles. Então contou de suas experiências no submundo. Falou sobre o dia da decisão, o dia em que foi instruído a voar para St. Louis em uma missão de escuta telefônica. Não fui para St. Louis, disse. Em vez disso, encontrei a coragem para ficar de joelhos. Em seu discurso, Jim contou de suas bênçãos e sobre como havia agradecido a Deus por elas, pedido perdão, tentado neutralizar seus delitos e salientou a aplicação da regra de ouro. Após a palestra, uma senhora veio até ele e disse: Sr. Valls, acho que gostaria de saber de uma coisa. Eu trabalhava no gabinete do prefeito na época em que você deveria ter ido para St. Louis. Naquele dia, chegou um teletipo do FBI. Dizia, Sr. Valls, que uma gangue rival de St. Louis iria ao seu encontro, para matá-lo a tiros. Uma fórmula recomendada para se livrar da culpa. A sua última chance pode não ser tão dramática como essa. Todavia, há uma maravilhosa lição na história de Jim Valls. Como Jim conseguiu livrar-se dos seus sentimentos de culpa, ele o fez seguindo um padrão bem definido. É o padrão que todos nós podemos seguir. Antes de tudo, você escuta ao ouvir conselhos, uma palestra, um sermão inspirador que possa mudar sua vida. Então conta suas bênçãos e agradece a Deus por elas. Lamenta sinceramente e pede perdão. Quando percebe as bênçãos, não é difícil lamentar sinceramente pelos erros que cometeu e arrepender-se de verdade. Então terá coragem de pedir perdão a Deus. Você deve dar o primeiro passo à frente. É importante, pois é um símbolo por meio de um gesto físico feito na direção de uma vida diferente. Quando Jim caminhou pelo corredor, fez um anúncio público de que lamentava pelo passado e agora estava pronto para mudar de vida. Além disso, deve fazer reparações dando o segundo passo à frente, começar imediatamente a corrigir cada má ação. E então o passo mais importante de todos, aplicar a regra de ouro. Isso deve ser fácil. Agora, quando ficar tentado a fazer o mal, aquela voz mansa e delicada vai sussurrar para você. E quando ela sussurrar, pare e escute. Conte suas bênçãos. Imagine-se no lugar da outra pessoa. Tome a decisão de fazer o que você gostaria que fosse feito se de fato estivesse no lugar do outro. Então essa é a fórmula para se livrar de seus sentimentos de culpa. Se você está tendo problemas com a tentação, e se a culpa subsequente o impede de usar a energia em uma direção construtiva, aprenda o padrão para a liberdade da culpa. Relacione-o com sua própria vida. Aplique-o. E caminhe na direção do sucesso. Atitude mental positiva o conclama a usar os poderes de seu consciente e subconsciente para procurar a verdade, motivar-se a adotar medidas construtivas, esforçar-se para alcançar os mais altos ideais que possa conceber, condizentes com boa saúde física e mental. Viver de forma inteligente na sociedade, ajudar a abster-se daquilo que causará dano desnecessário. Começar de onde está e levar aonde você quer estar.
independentemente do que você seja ou do que tenha sido. Qualquer coisa que o impeça de nobres conquistas na vida deve ser deixada de lado. E isso coloca sobre você o ônus de saber ou descobrir o que é certo ou errado e o que é bom ou mal sob uma determinada circunstância e em um determinado momento. Você está familiarizado com os 10 mandamentos, a regra de ouro e outros padrões do bem na sociedade em que vive. E cabe a você determinar as normas que irão guiá-lo para seus objetivos desejados. Uma coisa é saber a meta e outra é trabalhar na direção dela, escreveu o bispo Funjoto. Sheen in Life is Worth Living. Escolha suas metas, trabalhe na direção delas, dirija seus pensamentos, controle suas emoções, entre em ação e assim você ordena o destino. Você pode encontrar a resposta se continuar procurando. Como? Uma ajuda importante é pegar o caráter. Pegue. Caráter é algo que se pega, não que se aprende. Foi uma citação instigante de Arthur Burger, ex-diretor executivo dos clubes de meninos de Boston. Ela apareceu em um artigo da Reader's Digest intitulado 400 mil meninos são membros do clube. Pegar tem 2 significados distintos. Um, afetado pela exposição ao ambiente, muitas vezes uma reação subconsciente. E 2, apreender e prender, ação consciente. Uma forma eficaz de pegar o caráter é colocar a si mesmo ou seus filhos em um ambiente que irá desenvolver pensamentos, motivações e hábitos desejáveis. Se o ambiente selecionado não for suficientemente eficaz, depois de um tempo razoável, faça substituições e modificações. Mas o caráter também pode ser aprendido. E se os pais dedicassem mais tempo ao ensino do caráter por preceito e por exemplo, seus filhos pegariam e aprenderiam essa qualidade admirável tão necessária para o sucesso. O que faz um delinquente? Bauermeister, ex-supervisor de ensino na instituição na Penitenciária Estadual da Califórnia em Chino, disse: nossos jovens precisam de orientação para distinguir o certo do errado e deveriam recebê-la em casa. Quando começamos a falar de delinquência juvenil, devemos renomeá-la e colocar a responsabilidade no seu devido lugar. Temos um caso de delinquência paterna na América atual. Os pais não estão assumindo obrigações e responsabilidades que são deles. Todo mundo nasce com um potencial de bom caráter. J. Edgar Hoover fez a seguinte declaração: você pode ler volumes e mais volumes sobre a causa do crime, mas o crime é causado literalmente pela falta de uma coisa, um sentimento de responsabilidade moral por parte das pessoas. E a razão pela qual as pessoas carecem de um sentimento de responsabilidade moral é que lhes falta um sentimento de culpa. Assim, não desenvolvem seu próprio caráter, pois sua consciência está embotada e não as orienta. E de seu caráter imoral e amoral defeituoso, seus filhos não podem pegar caráter, nem aprender sobre ele. Quando uma virtude está em conflito com outra, às vezes não é tão fácil decidir entre dizer sim ou não. A questão a ser resolvida pode envolver um conflito de virtudes, e toda pessoa em algum momento encara tal conflito e deve tomar uma decisão. Ela deve escolher entre o que deseja fazer e o que deveria fazer, ou entre o que ela quer e o que a sociedade espera dela. E tal escolha deve necessariamente ser feita entre virtudes, tais como amor, dever e lealdade. Por exemplo, A. O amor e o dever de um pai em conflito com o amor e o dever de um marido ou esposa. B. A lealdade a um indivíduo em conflito com a lealdade para com outro indivíduo. Ou C. A lealdade a um indivíduo em conflito com a lealdade a uma organização ou sociedade. Vamos ilustrar com a história dos vendedores que trabalhavam com George Johnson. Eles foram confrontados por um conflito entre a lealdade a um indivíduo e a lealdade a outro indivíduo, bem como a organização que este representava. George Johnson treinou, incentivou, inspirou e financiou um vendedor que chamaremos de John Black. George tinha plena confiança em John, gostava dele. Deu-lhe uma oportunidade, deixou atender seus melhores clientes, contas há muito estabelecidas. No contrato de sociedade, foi acordado que, em caso de rescisão, o vendedor não molestaria o negócio da empresa de forma alguma, nem iria interferir em sua organização de vendas. Johnson deu o livro Quem Pensa Enriquece para Black. A obra motivou John à ação. A ação errada, ele não leu o que não estava escrito. Seu único interesse era a aquisição de dinheiro. Acreditava que o fim justificaria todos os meios. Por causa de seus padrões negativos, reagiu agressivamente com uma atitude mental negativa. George Johnson é como um pai para mim. Sim, penso nele como um pai, o vendedor dizia.
Mas, ao mesmo tempo, secretamente havia planejado transferir os clientes e a equipe de vendas da empresa para uma firma concorrente, por dinheiro. John foi bem recebido na casa de seus colegas vendedores, que não sabiam de seus pensamentos ou planos. Quando os visitou em suas casas, Black levou em conta a honestidade e decência dos indivíduos em cumprir uma promessa e não trair o segredo dele. Perguntava: que tal dobrar seus ganhos? Que tal ter maior segurança? A resposta era: parece bom. Do que se trata? Respondia: não quero que ninguém provoque confusão. Portanto, vou lhe contar somente se você me der sua palavra de honra de não contar para ninguém. Você faz uma promessa solene? Quando a resposta era sim, ele se esforçava para seduzi-los para a organização concorrente. Tentava neutralizar suas dores de consciência, referindo-se a insatisfações reais ou imaginárias. Os outros vendedores ficaram numa sinuca. Por um lado, tinham feito uma promessa solene a John de não contar o que ele estava fazendo. Por outro lado, sabiam que isso seria prejudicial para seu empregador. E deviam uma maior fidelidade a George Johnson e à organização que ele representava. Os vendedores tiveram a coragem de tentar limpar as teias de aranha do pensamento de John e mostrar-lhe que o que ele estava cogitando não era certo. Quando este não reagiu, mas persistiu à sua própria maneira, souberam o que fazer. Apresentaram os fatos a George Johnson. Optaram pela virtude da lealdade a seu empregador. Como Abraham Lincoln disse uma vez, escolheram ficar com quem está certo, ficar com ele enquanto estiver certo e afastar-se dele quando estiver errado. Esses vendedores mostraram seu verdadeiro caráter quando tomaram sua decisão. Mostraram que eram homens de coragem, honestidade e lealdade. Souberam decidir entre o certo e o errado quando uma virtude entrou em conflito com outra. Existem muitos conflitos assim. Na sua vida, você será confrontado pela necessidade de tomar decisões em casos nos quais as virtudes estão em conflito com outras virtudes. E qual será a sua decisão? Talvez isto lhe ajude. Faça aquilo que sua consciência diz que não irá desenvolver um sentimento de culpa. Isso é o certo a fazer. Para ajudá-lo a chegar à decisão certa sob tais circunstâncias, complete a análise do quociente de sucesso no capítulo seguinte. Piloto número 19. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Você tem um sentimento de culpa. Isso é bom, mas livre-se desse sentimento de culpa. 2. Para se livrar desse sentimento de culpa, faça reparações. Uma fórmula recomendada para ajudá-lo a se livrar da culpa é: A. Escute conselhos, uma palestra, sermão, etc. E relacione e assimile os princípios. B. Conte suas bênçãos e agradeça a Deus por elas. C. A seguir, lamente de verdade por suas más ações. Tristeza verdadeira necessariamente incorpora uma decisão sincera de cessar o delito. Dê o primeiro passo à frente. Reconheça sua culpa e sua intenção de fazer reparações. Faça reparações na medida de suas capacidades. F. Memorize, entenda e tente aplicar a regra de ouro em suas tratativas com os outros. 4. Qualquer coisa que o impeça de nobres realizações na vida deve ser deixada de lado. Caráter pode ser pego e aprendido. 6. O que você faz quando duas virtudes estão em conflito uma com a outra? 7. Está sobre você o ônus de descobrir o que é certo ou errado e saber o que é bom ou mal sob uma determinada circunstância e em determinado momento. Você tem um sentimento de culpa. Isso é bom, mas livre-se desse sentimento de culpa.